Nossa perashá desta semana se chama Korach. Korach era o nome de um primo de Moshe, integrante da tribo de Levi, que organiza uma rebelião contra o próprio Moshe e Aharon. Ele reivindica supostamente igualdade, mas no fundo o que ele desejava era uma nomeação própria, que ele fosse indicado para os cargos especiais eclesiásticos ou de sacerdócio, o que não aconteceu, e ele, achando que merecia uma posição maior do que aquela que ele já tinha como levita, no fundo, por inveja e ciúmes de Moshe e Aharon, ele acaba promovendo uma rebelião, incitando pessoas contra a liderança de Moshe, dizendo que havia aqui nepotismo, etc., quando na realidade tudo que Moshe estava fazendo, as indicações, as nomeações, era mando de Deus, e não por escolha pessoal, particular ou familiar dele. Mas isso causa uma revolta, e há aqueles que acabam aderindo ao Korach, e isso traz consequências desastrosas e trágicas. Disso vão falecer muitas pessoas, infelizmente, a partir dessa rebelião. Se fala que Korach, ele, com a sua ambição, com a sua sede de poder, ele começa a incitar todo o povo, promovendo toda essa loucura, essa situação. Interessante, nós vemos, de acordo com a descrição da Torá, a reação de Moshe, que o tempo todo, por mais que Moshe, não só que nessa altura já tinha a sua liderança, o seu cargo, o seu posto consolidados, o respeito que o povo nutria por ele, etc., mas nós vemos que Moshe, não é que ele fica ofendido, vê como uma afronta pessoal, não, Moshe tenta apaziguar. Moshe aqui é um pacificador, ele não entra, não baixa o nível para discutir com Korach e contra-argumentar. Pelo contrário, Moshe, como pessoa pacificadora, ele vem sempre com gestões pacíficas, procurando apaziguar, procurando acalmar, e dissipar acabar com essa discussão, com essa controvérsia. Mas com todos os argumentos de Moshe, isso não é alcançado, isso não surte efeito, até que chega a um ponto tão radical, onde Deus diz para Moshe: olha, não adianta, com essa turma não há uma solução, então afaste-se deles, porque eu vou puni-los, castigá-los. E realmente vem lá um castigo coletivo contra essa comunidade de Korach, aqueles que se uniram a ele, em torno dele, em torno dessa machloket, dessa controvérsia, dessa polêmica, discussão contra Moshe e Aharon, etc. Interessante notar que mesmo depois da ordem divina, Deus fala: olha, não adianta com eles, Moshe, você já fez as suas gestões pacificadoras e tentou apaziguá-los e tentou conversar e convencer, não surtiu efeito, então agora afaste-se deles. Nos conta a Torá que mesmo depois disso, Moshe vai mais uma vez ao encontro deles. E se pergunta, bom, se Deus já falou para ele: olha, não adianta e não cabe mais a você argumentar, dizer, convencer, etc. Então, para que Moshe foi mais uma vez ao encontro deles? Rashi, o comentarista clássico da Torá, nos diz o Rebbe, ele observa, ele foi kesavur sheisu lo panim. Ele foi porque ele imaginou, quem sabe, a sua aparição. Moshe era uma pessoa respeitosa, respeitada, admirada por todos, por todo o povo de Israel, e a própria aparição de Moshe, para se ter uma ideia, nós vemos que mesmo depois daquela loucura que foi o pecado do bezerro de ouro, 40 dias depois da entrega da Torá, e o povo fez o contrário, obrigou Aharon a participar disso, etc. Porém, no momento que Moshe, eles imaginaram que Moshe já tinha falecido, e por isso eles têm que inventar alguma alternativa, religiosa. Daí surgiu o ídolo bezerro de ouro. Mas de qualquer forma, no momento que Moshe retorna, porque eles se enganaram nos cálculos dos 40 dias, só de ver a figura de Moshe,
Mesmo aqueles que estavam dizendo um instante atrás para o bezerro de ouro que essa é a sua divindade, só de ver Moshe todo mundo fica parado de forma respeitosa, e eles veem Moshe pegar esse bezerro e destruí-lo. Então, mesmo aqueles que um instante atrás estavam dizendo que essa é a divindade, eles ficam passivos. Por quê? Porque a própria aparição de Moshe impunha tanto respeito, impunha tanta reverência, admiração, que ninguém ousava agir contra. Então, Moshe sabia do poder e influência que tinha a sua aparição. Por isso, assim explica Rashi, ele foi mais uma vez se apresentar na frente dessa comunidade que se juntou ao Korach para ver se, quem sabe, se com isso ele consegue acalmá-los, dissuadi-los, mas isso, infelizmente, acaba não acontecendo também, tão imersos que eles estavam na controvérsia, na discussão. De qualquer forma, o que cabe realçar aqui, nos diz o Rebbe, é a preocupação e o amor infinito que Moshe, chamado no Zohar de pastor fiel do povo de Israel, o amor infinito que ele tem por todos os membros do seu povo, mesmo aqueles que são pecadores. Mesmo Moshe se importa, mesmo com aquelas pessoas que não se importam com nada, mesmo com aquelas pessoas que estavam contestando o próprio Moshe, ofendendo Moshe, né? Difamando ele. Isso não afeta. Moshe sabe que é um membro do seu povo e ele vai tentar salvá-lo a qualquer custo, e mesmo depois que Deus já falou para ele, olha, você já esgotou as tentativas, não dá mais, então afaste-se porque eu vou puni-los, vai acontecer uma coisa já com eles. Mesmo assim, Moshe vai mais uma vez. Pelo menos vai aparecer diante deles, quem sabe essa aparição mude a visão deles, mude a opinião deles, etc. Então, esse amor infinito que o líder espiritual Moshe nutria pelo seu povo é um exemplo, um modelo para nós, para todas as épocas, do verdadeiro líder. Quem é o verdadeiro pastor fiel? Quem é o líder judaico? Aquele que se dedica a cada membro do povo, não importando a sua condição, não só a condição social, financeira, mas mesmo a sua condição judaica, religiosa, espiritual, mesmo alguém que esteja no lado mais baixo, nessas condições, ou mesmo alguém que vai até contra o próprio líder, contra o próprio Moshe, para ele não importa, porque ele não leva nada para o lado pessoal. O seu objetivo, a sua finalidade é salvar e fazer o bem para cada membro do povo. Só concluindo, interessante que essa parashá de Korach sempre é lida na semana próxima, a data de Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, 3 de Tammuz, é o dia do falecimento, o dia do Yortzeit do nosso Rebbe, do Lubavitcher Rebbe. A exemplo de Moshe Rabbeinu, na sua geração, há 3.300 anos atrás, nós vimos como o Rebbe também personifica essa liderança espiritual, personifica essa liderança abnegada, como o Rebbe se preocupou a vida toda por cada Yehudi, não importa a sua situação, não importa quão longe e distante esteja, não só geograficamente, mas também espiritualmente. O Rebbe ia de encontro e procurava cada Yehudi em cada parte do mundo, em qualquer lugar, estado que se encontrasse. E não só aquele que precisava de uma educação judaica, mas até aquele Yehudi que estava condenado, que estava na prisão, que estava em situações tais porque fez o que fez. O Rebbe não abria mão de ninguém. Isso é um legado não só que nos ensina o que é um verdadeiro líder, mas também para cada um de nós, como a gente deve atuar, qual deve ser a nossa atitude em relação ao próximo, ao semelhante, para cada pessoa, independente da sua situação.